queria meditar com vocês em Gálatas capítulo 1, versos 1 a 9. O tema da nossa meditação hoje vai ser firmes no cristianismo puro e simples. Eu queria destacar isso a partir dessa passagem e também fazer relação dela com a última semana de nosso Salvador e sua morte vicária na cruz. No domingo nós vamos ter um culto especial, destacando a ressurreição de Cristo. Teremos também a Santa Ceia, domingo de manhã, lá no Monteiro Lobato. Então, aqueles que nos visitam estão mais do que convidados para domingo estarem conosco lá naquela escola. Ah, sim, as crianças podem sair. Desculpa, Sophie. Então, a Sophie está lá atrás. Por favor, as crianças podem segui-la. Ok? Vai ter um trabalho especial para as crianças agora. Ah, sim. Ok, as crianças com 13 anos ou mais, por favor, façam sinal. Tem uma prancheta para vocês acompanharem o sermão também agora à noite. Nenhuma? Nenhuma? Ok. Gálatas capítulo 1, verso 1 a 9. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Essa carta de Paulo aos Gálatas é uma carta peculiar. Ela não tem uma palavra de elogio, ela não tem uma carinha alegre, como o Tiago Guerra gosta de mencionar. A gente pode pensar em Romanos, por exemplo, tem um capítulo inteiro onde Paulo cita mais de 30 amigos ali, saudando um a um, por nome, os conhecidos dele na igreja em Roma. Em outras epístolas ele vai destacar pessoas queridas da igreja local, mesmo a igreja em Filipos, que é uma igreja diferente, uma igreja muito generosa, muito próxima de Paulo. Quando ele cita pessoas, ele cita duas irmãs que estão criando algum tipo de celeuma na igreja, mas até mesmo essa menção a essas duas irmãs é uma menção positiva, alegre. Ele está otimista que aquelas duas irmãs vão fazer as pazes e aquela contenda na igreja vai cessar. Mas aqui não. Até mesmo o início da carta de Paulo é abrupto. Um comentarista vai dizer que Paulo soa até grosseiro ou rude no início da sua carta aos Gálatas. Eu vou mencionar daqui a pouco quem são esses Gálatas, mas o fato aqui é que Paulo tem que se debruçar com um problema muito sério. Não é um problema apenas ligado ao passado, mas é um problema presente hoje, que é o problema da distorção, de uma aberta distorção da mensagem central da fé cristã, que é a respeito, ou que trata a respeito da exclusividade da obra de Cristo, da sua morte de Cristo no Calvário, da sua ressurreição, e esse é o único fundamento pelo qual a gente recebe graça e paz. Como um pai da igreja disse, quando a gente lê essa passagem aqui, ponderadamente, com calma, ou até mesmo em voz alta, a gente nota que Paulo não está para brincadeira, e como esse pai da igreja, Jerônimo, famoso tradutor, diz, a gente consegue até escutar os raios e trovões enquanto Paulo continua tratando desse assunto que está ocorrendo, desse problema que está ocorrendo entre as igrejas da Galácia. Paulo, então, ele se apresenta, sem muitas delongas ou firulas, ele cita o seu nome e o seu título. Ele é Saulo, o antigo perseguidor da igreja, aquele que, como diz Atos, respirava ameaças contra a igreja cristã, aquele que apoiou a morte de Estevão, mas que foi chamado por Cristo, pelo próprio Cristo, que no final era o perseguido, e foi lançado ao chão, e aí tem o seu nome trocado, aquele que era Saulo, agora é Paulo, e ele menciona que ele é apóstolo. Ele não é só o mensageiro, ele não é só um enviado, mas ele é aquele que, como ele vai dizer, não só nesse trecho que nós estamos meditando, mas mais adiante, em Gálatas capítulo 1,
verso 11 em diante, ele vai dizer que ele foi chamado pelo próprio Cristo Jesus para anunciar essa mesma mensagem. E ele vai dizer em Gálatas 1:11 seguintes, que ele recebe essa mensagem não pelo testemunho de homens ou pelo testemunho da carne, mas foi o próprio Cristo que ensinou, que deu a ele a mensagem que nós vamos considerar em breve. Mas um ponto importante aqui é notar que Paulo ele se apresenta como um homem com muita convicção. Ele entende que ele foi chamado para ser apóstolo, ele foi chamado, comissionado para anunciar essa mensagem, ele ouviu essa mensagem da boca do próprio Jesus. Aliás, ele como apóstolo também era pobre, o que faz um grande contraste com os novos apóstolos. Ele tinha que fazer tenda para sustentar. A igreja de Filipos, que isso é interessante, a igreja talvez mais dificuldades ou mais carência do Novo Testamento, é uma igreja que vai forçá-lo a receber uma oferta ou um donativo, mas esse homem que viu Jesus Cristo, que aprendeu de Jesus Cristo, que passou adiante a mensagem de Jesus Cristo, que era pobre por amor a Jesus Cristo, ele é convicto do seu chamado. Isso me lembrou a história, um menino de 8 anos de idade, ele chega em casa depois de um culto e ele diz para os seus pais, olha, eu sei que eu quero ser um pastor, eu quero agora ser um obreiro. E os pais perguntam, mas como isso sucedeu? Quem que estava pregando? Quem que disparou esse desejo, você de ser um pastor, um pregador? E ele diz, olha, não sei, não lembro o nome do pastor, mas eu sei que Deus me chamou para ser um pregador. Essa é a convicção do qual Paulo ele está imbuído. Ele é apóstolo, ele foi chamado pelo próprio Cristo para anunciar a mensagem que vem abaixo. E a mensagem aqui é o cerne da fé cristã. Ele não está tratando aqui de ceia, de batismo, dos eventos do fim, como é que é o processo de salvação. Ele está tratando aqui do exato fundamento, ou daqueles elementos que são inegociáveis, aquilo que C.S. Lewis chamava de cristianismo puro e simples, ou cristianismo básico. Em primeiro lugar, olhando a passagem, ele vai dizer que ele é apóstolo, não da parte de pessoas ou por meio de homens, ou por meio de homem. Eu não gosto da tradução nova da Almeida, eu gosto da mais antiga, da Almeida, a Revista Atualizada, que traduz não da parte homem, nem por meio de homem algum. O que Paulo está excluindo aqui é que o fundamento do seu ministério não é o ser humano, nenhum tipo de ser humano. A sua mensagem não procede de ser humano, de nenhum tipo de ser humano. Mais adiante, nos versos 11 em diante, especialmente verso 17 desse primeiro capítulo, ele repete 4 vezes o mesmo ponto. A mensagem que ele pregou aos crentes da Galácia não veio de homem, nem de homem algum. Se a gente quisesse melhorar um pouco a tradução, então, para ser mais inclusiva, então teria que dizer, não da parte de pessoa, nem por meio de pessoa alguma. Quer dizer, não, como ele vai dizer adiante, não foi carne e sangue que ensinou essa mensagem para ele, mas essa mensagem chega a ele por meio de Jesus Cristo. E é interessante a cisão que ele faz aqui. Você pode notar que há um traçado aqui. De um lado, ele é apóstolo, não da parte de homem, nem por meio de homem algum, mas ele é apóstolo por Jesus Cristo e por Deus e Pai. Toda a autoridade dele, como apóstolo, procede de Deus e de Jesus Cristo. E o ponto mais importante para nós aqui não é nem tanto o fundamento da autoridade do apóstolo, mas é o fato de que Jesus é colocado no mesmo plano, no mesmo nível que Deus. O Pai e o Filho compartilham da mesma deidade essencial. O Pai e o Filho são o único Deus vivo e verdadeiro. A divindade comporta o Pai e o Filho. E é interessante a menção aqui, a ressurreição de Jesus Cristo. Aqui é Deus o Pai que ressuscitou Jesus entre os mortos. No domingo, Tiago vai meditar com a gente no papel do Espírito Santo na ressurreição de Cristo. Em outras palavras, ao considerar globalmente o texto bíblico e pensar nas palavras de abertura de Romanos capítulo 1, versos 4 a 5, o Pai e o Espírito agiram com poder, tirando Jesus dentre os mortos. Mas isso vai ser meditação de domingo. Domingo nós voltamos a esse ponto aí com Tiago. Mas o fato aqui é que Paulo, ao mesmo tempo que ele afirma, ele quer demonstrar claramente que a sua autoridade não procede do ser humano e de ser humano nenhum. Do outro lado, ele destaca que o fundamento da autoridade dele é Deus o Pai e Deus o Filho. E Deus o Pai e Deus o Filho, eles são o único Deus vivo e verdadeiro. Eles partilham a mesma divindade, a mesma glória, a mesma essência divina. E esse Deus e Pai são o fundamento da graça e paz que nós encontramos no verso
3. Mas eu estou me adiantando. Antes, ainda no verso 2, ele fala dos irmãos que estão com ele. A ideia que parece aqui é que Paulo escreve da parte de uma comunidade. Ainda que apóstolo, Paulo, ele está ligado a uma comunidade, ele não é um desigrejado, ainda que o ministério dele seja um ministério de supervisão de várias igrejas, ele escreve a partir de uma comunidade da fé. Ele não menciona aqui os seus irmãos, aqueles que estão com ele aqui, mas a ideia é que toda a carta de Gálatas é um testemunho da fé, não só de Paulo, mas dessa comunidade que está junto com ele. E ele escreve aqui as igrejas da Galácia. A Galácia seria uma região da atual Turquia, na antiga Ásia Menor, uma região que provavelmente foi colonizada por gauleses, e daí o nome Galácia. Aqueles foram educados lendo Asterix e Obelix vão lembrar que os gauleses vêm da atual França. Quem não leu Asterix e Obelix não sabe o que está perdendo. Okay? São um divertimento muito melhor do que muitos gibis da Marvel e da DC. Mas esses gauleses, em algum momento, eles saíram da Gália, da atual França, foram para a Turquia, e o ponto interessante aqui é que Paulo não está escrevendo para uma única igreja local. Ele escreve para um grupo de igrejas que ele plantou nessa região, e parece que essas igrejas estão lentamente deixando a mensagem que ele anunciou ali, trocando essa mensagem por outra mensagem que não procede de Deus. Aí, voltando ao fluxo aqui, ele vai dizer então que ele, esse apóstolo, da parte de Jesus e Deus o Pai, ele oferece, ele saúda essas igrejas com a graça e a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. De novo, Deus o Pai e o Senhor Jesus Cristo, eles são a fonte da graça e da paz. Olhando o verso de trás para frente, agora o nosso apóstolo inverte a ordem. No verso 1 ele fala de Jesus Cristo e depois de Deus e Pai. Aqui ele fala de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele acrescenta algumas qualificações agora, mas o ponto interessante para nós aqui é a ausência de alguma hierarquia. O ponto que Paulo quer destacar para nós aqui é que há plena igualdade entre o Pai e o Filho. Ambos são eternos, ambos têm o nome de Deus, ambos são dignos de louvor, ambos fazem as mesmas obras. Como Paulo destaca aqui, a graça e a paz procedem desse Deus, que na eternidade existe igualdade, mas que na encarnação o Filho se submete, oferece sua vontade voluntariamente ao Pai. Esse é um ponto importante para nós aqui. O fundamento do Evangelho, a mensagem que nós pregamos a respeito de Jesus Cristo, é uma mensagem completamente diferente. O nosso Salvador, o Jesus que a gente celebra na Semana da Paixão, ele não é um professor, não é um revolucionário, não é um guru, não é um tipo de avatar ou um homem exaltado com espírito crístico. Não, aquele que nós exaltamos, louvamos, é Deus de fato junto com o seu Pai, é parte da deidade, é uma das pessoas da santa deidade do único Deus que nós adoramos, de Javé. Então é interessante notar aqui que Paulo, por assim dizer, ele rejeita toda a noção de que o Filho seja subordinado ou intrinsecamente inferior ao Pai. Ao destacar primeiro Jesus e depois o Pai, e agora destacar Deus e depois o Senhor Jesus Cristo, ele coloca as duas pessoas da deidade no mesmo nível. Ambas são dignas de louvor e glória, ambas são imortais, ambas são eternas, ambas são o único Deus vivo e verdadeiro, com o Espírito que nos enche, ou com o Espírito que nos atrai a Ele. Mas desse Deus, que é o Pai e Jesus, procede graça e paz. A ordem aqui também é importante. De um lado, nós recebemos um dom imerecido, nós recebemos um presente que nós não merecemos. E esse presente não merecido procede de Deus e de Jesus Cristo. Isso é graça. Nos é conferido algo que nós não merecemos. E, irmãos e irmãs, me assusta profundamente notar como pessoas continuam trazendo entulhos para a obra de Deus o Pai, Deus o Filho. Pessoas sem nem corar, nem ficar vermelhas, nem envergonhadas, elas acham que a nossa salvação depende de alguma forma, de alguma ajuda nossa, de algum benefício que a gente traga, de alguma, como nós, invertendo o que nós cantamos aqui, depende da nossa moral, depende das nossas roupas, depende do nosso comportamento, depende do nosso serviço à igreja. Tudo isso é rejeitado por essas duas palavrinhas.
É de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo que procede primeiro graça, um presente que nós não merecemos, um favor que nos é concedido e que nós não merecemos em absoluto, porque nós estávamos em pecado, como Paulo vai dizer no verso 4. E da graça procede paz. É interessante que o mundo quer paz. Nós temos guerra no Oriente Médio, nós temos guerras na África, nós temos tensões na Europa e nos Estados Unidos, nós temos o caos dos socialistas na Venezuela, nós temos as nossas próprias lutas aqui no Brasil, a gente realmente não sabe para onde nós vamos, e todo mundo quer paz. Lembrando daquela cena espetacular de Tropa de Elite, do primeiro, né? O mundo quer se vestir de branco, lamentar os seus mortos, soltar pombas, enquanto tem um tijolo de tóxico dentro da mecanografia lá da faculdade ou da universidade. Mas a ordem está equivocada. Paulo lembra que nós não temos como ter paz se nós não recebermos graça. E ambos só são graça e paz se de fato procedem de Jesus e de Deus. Quando nós recebemos esse favor imerecido, então agora nós entramos num ambiente de paz. E a paz aqui é mais do que a mera ausência de guerra. O shalom aqui não é apenas o fim das lutas e contendas, mas a paz aqui dá a noção de uma relação agora marcada por estabilidade, uma relação marcada por ausência de tensões, uma relação que agora é marcada por um encontro de amizade de fato. Então, nós só podemos de fato ter paz se nós recebermos a graça que procede de Deus e de Jesus Cristo. Por isso, igrejas são absolutamente centrais, essenciais, e geralmente em momentos críticos das nações, as pessoas se voltam para a igreja. Por mais que haja infidelidade das igrejas, superficialidade, hipocrisia, etc. e tal, lembra da Arca de Noé que eu mencionei domingo? Né? É melhor estar dentro da Arca de Noé com todo o seu mau cheiro do que fora dela. Do outro lado, é por meio da igreja, ou da proclamação da igreja, uma proclamação centrada em Deus o Pai, em Jesus Cristo, que as pessoas podem de fato receber graça e paz. Elas podem receber esse dom que não merecem, essa dádiva que não é merecida, e a partir dessa dádiva não merecida recebida, elas podem ter agora uma relação marcada por estabilidade com o Altíssimo e entre elas também. Graça e paz, que procede de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É interessante o nosso aí. Paulo lembra que só recebe graça e paz quem ter a Deus como Pai. Se nós não recebemos o Deus como nosso Pai, isto é, se a gente não tem uma relação pessoal com Ele, mediada pelo Senhor Jesus Cristo, a gente não vai ter graça e paz. O alvo de Paulo aqui não é evangelizar, ele não está chamando nesse momento ninguém à fé em Jesus Cristo. O alvo aqui é relembrar os fundamentos da mensagem das igrejas da Galácia e fazer algumas ameaças bem graves também. Aqueles estão bagunçando essa mensagem, mas de certa forma também está embutido uma questão evangelística. Nós queremos paz, mas só vamos ter paz se recebermos graça, e só vamos ter graça se a gente ter uma relação pessoal com Deus, se a gente puder chamar Deus o Pai, de nosso Deus o Pai, por meio de Jesus Cristo. E aí entra o ponto central para nós aqui, especialmente numa noite como essa, que a gente relembra a morte de Cristo no Calvário. Paulo usa várias palavras para tentar trazer para a gente o poder e a riqueza do que Cristo fez no Calvário. Paulo vai falar que a morte de Cristo no Calvário é expiatória, que a morte de Cristo no Calvário foi uma morte de reconciliação. A morte de Cristo, para Paulo, é uma morte que justifica pecadores, é uma obra de redenção. Nós somos tirados do maldito mercado de escravos, mas, até onde eu tenho lido, aqui é o único lugar em todo o corpo de Paulo, em todo o corpo de escritos de Paulo, que ele usa essa expressão desarraigar, nos livrar, para caracterizar o que Cristo fez na cruz, em nosso lugar, em nosso favor, no lugar e no favor daqueles que têm a Deus o Pai por seu. A expressão mais antiga é que Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar, literalmente nos arrancar desse mundo perverso. Por partes aqui.
o Senhor Jesus Cristo se entregou a si mesmo. A sua morte não foi coagida. Jesus se entrega, como nós ouvimos logo no começo do nosso culto hoje, como aquela ovelha muda que vai para o matadouro. Ele entregou voluntariamente a sua vida como sacrifício. Isso já é por si só escandaloso. E hoje essa mensagem da cruz é rejeitada ou desprezada. A ideia é que ela sacraliza a violência, justifica o terror entre pais e filhos, etc. Tudo bobagem, porque o ponto aqui é que Deus não abusa do seu filho. Antes, numa parceria de graça, pai e filho entram num acordo para salvar os piores pecadores por meio da entrega do seu próprio filho na cruz do Calvário. Por meio da vontade do Pai, a gente vê isso aí no verso 5, segundo a vontade do nosso Pai, o Filho se entrega a si mesmo. Vocês conhecem a história de Abraão e como a fé dele foi testada, como Deus exige, contra a sua lei, que Abraão sacrifique o seu próprio filho. Vocês sabem que Abraão esteve pronto a descer a faca sobre o seu próprio filho e no último minuto o anjo do Senhor impede que Abraão execute o seu próprio filho. No último minuto o anjo chama a atenção de Abraão para um outro sacrifício que foi providenciado no lugar de Abraão. Mas no mesmo monte, Deus sacrificou seu próprio filho. O que Deus não permitiu que Abraão fizesse, Deus de fato faz. Só que do outro lado, diferente do filho de Isaac, Jacó, que deve ter esperneado e brigado para não ser imolado, o filho se entrega por nossos pecados. Essa é outra expressão que é diferente aqui em Gálatas. Geralmente Paulo fala de pecado, e geralmente como referência àquele pecado original, ou pecado em sua origem, que se espalha por toda a humanidade e polui toda a humanidade. Aqui Paulo lembra que Jesus não só morreu pelo nosso primeiro pecado em Adão, mas ele morre pela multidão dos nossos pecados, pela multidão de tudo de errado que a gente fez e faz em nossa vida. O Senhor Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. A sua morte na cruz não foi uma morte de martírio, Cristo não morreu por nenhuma causa, Cristo morre por pecadores, Cristo morre pelos nossos pecados, ele se entregou voluntariamente na cruz pelos nossos pecados. Só que o que ele faz com a sua morte na cruz? A sua morte na cruz não mostra apenas a seriedade do nosso pecado. A sua morte na cruz não é algo que a gente deve imitar. Paulo acrescenta um outro dado aqui. Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo perverso, ou como diz a tradução mais antiga, que eu acho mais dramática, para nos arrancar desse mundo perverso. A ideia de mundo perverso aqui era presente, uma era que se levanta contra Deus, uma era que detesta as coisas de Deus. A ideia que Paulo quer transmitir aqui para a gente é que por meio da morte de Cristo no Gólgota, por meio do seu sacrifício doloroso no Gólgota, por meio da sua morte humilhante no Gólgota, ele nos arranca dessa era perversa, dessa era que se levanta contra Deus, do próprio tempo presente que se levanta contra Deus. A ideia aqui é tão simples e bonita, que Paulo escolhe a palavra para destacar que a obra de Cristo na cruz já é triunfante, na medida que, quando nós temos a Deus como nosso Pai, por meio desse Jesus Cristo, nós já não pertencemos a esse mundo mau, esse mundo perverso, essa estrutura presente que se levanta contra Deus, com todos os seus males e com toda a sua noção de rebelião contra o Altíssimo. Nós fomos livrados desse mundo mau. Realmente, a palavra mais antiga é bonita. Nós éramos parte desse mundo perverso, nós estávamos em nossos pecados e por meio de Jesus Cristo, nós agora já vivemos em outra era, já estamos, por assim dizer, numa outra etapa dessa existência. E por isso, já que isso aconteceu por causa da vontade de nosso Deus e Pai, e porque Jesus se entregou a si mesmo, a glória é dada somente a Deus. E esse é um ponto importante aqui para a gente, porque quando nós não entendemos que é somente por meio de Cristo que nós somos arrancados desse mundo mau e temos todos os nossos pecados perdoados, a gente não consegue dar toda a glória a Jesus e a Deus. Como nós cantamos, Cristo fez tudo. E Cristo faz tudo. Por isso, a glória é dada a Jesus e a Deus o Pai
sempre e sempre. Ou como diz uma tradução mais literal, a glória deve ser dada século após século, por toda a eternidade. E a glória é dada exclusivamente para Deus o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus tem ciúme da sua glória, porque Ele fez tudo para a nossa salvação e a gente não fez nada. Tudo que nós precisamos foi feito por Cristo naquela cruz de vergonha e dor. A glória é dada somente a Ele, e ai daquele que quer dividir essa glória. E aí Paulo agora, e talvez seja daqui que vem a fama dele de mal-humorado, ele mostra para a gente que ele não está de brincadeira. Nós temos aqui o único lugar em todo o Novo Testamento que um certo grupo de pessoas é amaldiçoado 2 vezes. E nós vemos isso nos versos 6 até 9. Por que a linguagem de Paulo muda tão rápido? Por que Paulo está tão chateado e que todo o tom é modificado? Ele começa a resumir a mensagem central da fé cristã, o cristianismo básico, o cristianismo puro e simples, e de repente ele muda de tom. Porque alguns homens, que são tecnicamente chamados de judaizantes, eles começaram a semear um outro tipo de mensagem dentro da igreja da Galácia. Em suma, aqueles homens começaram a ensinar que a obra de Cristo na cruz era importante, mas não era suficiente. Era necessário que os pecadores cooperassem com a obra de Jesus na cruz. Logo, ela não é mais exclusiva. É necessário que pecadores, homens e mulheres, submetam às chamadas obras da lei para que eles venham a ser salvos. O que Paulo, então, passa a rejeitar é toda a noção de cooperação para a salvação, porque essa noção rouba a própria glória do Altíssimo. E aí ele começa dizendo que ele está muito surpreso de ver que aqueles crentes na Galácia, ou na região da Galácia, estão passando tão depressa daquele que chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, por partes aqui, a ideia é que o que está acontecendo nas igrejas da Galácia está acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente, enquanto Paulo escreve. Ele está escrevendo a carta e o problema está atingindo a igreja da Galácia naquele exato momento ali. Daí a urgência de Paulo. E ele começa a dizer que esses crentes da Galácia estão passando daquele de Deus, que o chamou da graça, para outra mensagem. A palavra evangelho não era uma palavra, ou não é uma palavra exclusiva do cristianismo. A palavra evangelho era de uso corrente na linguagem política do primeiro século. Quando o imperador queria fazer um comunicado ao império, ele dava ao império um evangelho, uma boa notícia, uma boa nova. O que os cristãos fizeram foi se apropriar dessa mensagem e ressignificá-la. O evangelho trata de Deus o Pai e da sua vontade salvadora em enviar Cristo Jesus, que a si mesmo se entregou pelos nossos pecados para nos arrancar desse mundo mal, e por causa disso Deus ressuscitou seu Filho ao 3º dia, ou ressuscitou seu Filho dentre os mortos. Isso é o evangelho. A glória de Deus é dada por causa dessa mensagem. E essas pessoas na Galácia estão passando dessa mensagem para outra mensagem muito rapidamente. E por isso Paulo aqui está espantado com o que ele está ouvindo desses crentes, e ele começa a dizer que alguns estão perturbando as igrejas da Galácia e pervertendo agora positivamente o evangelho de Cristo. E aí, versos 8 e 9, Paulo tem uma palavra bem dura aqui. Ele vai dizer que não importa de onde proceda essa mensagem nova. Não importa se vem de um anjo, não importa se vem de um apóstolo, não importa. Se uma pessoa muda a mensagem que nós tratamos, os versos 1 a 5, essa pessoa é maldita, ela é anátema. A ideia aqui é que essa pessoa já está entregue ao juízo divino, ela já foi cortada da presença de Deus. Então, irmãos e irmãs, se nós estamos lá vendo nossa televisão e a gente está assistindo um pregador, não importa quão famoso ele seja, YouTube, o que seja, não importa o tamanho da igreja dele, a oratória dele, se esse pregador, ele mudou o evangelho, mudou a boa notícia de Cristo e de Deus o Pai, esse já foi cortado da presença de Deus em vida, ele já é considerado anátema, ele já está debaixo do juízo de Deus, ele está debaixo da condenação divina. Paulo faz um jogo de palavras aqui, no verso 6, ele fala de
outro evangelho, no qual, na verdade, não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo Jesus. O outro e não há outro, simplesmente a gente perde o jogo de palavras aqui no grego. Em primeiro lugar, ele quer dizer que eles estão mudando para um outro evangelho, um heteron evangelion, e não um outro de allo evangelho. Qual é o ponto aqui? Provavelmente aqueles adversários de Paulo estão dizendo, olha, Paulo é gente boa, talvez ele tenha ouvido de Cristo em Damasco, no deserto, a gente não sabe, mas ele diz, só que ele é unilateral. Nós estamos tentando complementar a mensagem dele aqui. Ele foi unilateral, ele foi muito radical, mas a gente quer dar uma outra visão aqui da mensagem dele, a gente quer complementar a mensagem dele. Quer dizer, eles estão dizendo que eles têm um allo evangelion, quer dizer, um evangelho de um outro tipo, outra ênfase, melhor dizendo, de evangelho. Aí Paulo vai dizer, não, eles têm um hetero evangelion, é um evangelho totalmente diferente, um evangelho que se exclui a mensagem que eu preguei para vocês a respeito de Deus o Pai, de Jesus Cristo, como Deus o Pai determinou que Jesus Cristo morresse por pecadores, como Jesus se entregou voluntariamente por pecadores, como ele morreu por esses pecadores para desarraigá-los do mundo mal, e por isso ele foi ressuscitado dentre os mortos. O que acontece aqui é algo realmente inconcebível, e Paulo não está para brincadeira, ele não tem nenhuma paciência com esses novos mestres que estão mudando a mensagem básica da fé cristã, a exclusividade da fé em Jesus Cristo, a exclusividade da obra de Cristo na cruz para salvar pecadores e arrancá-los do mundo mal. Paulo não tem paciência com esse tipo de gente. Ele lembra que eles já são anátema, 2 vezes. O único lugar em todo o Novo Testamento que Paulo usa essa expressão 2 vezes. Eles são anátema, eles estão debaixo do juízo de Deus, vivos, mas debaixo do juízo de Deus, eles foram cortados da presença de Deus. Vamos olhar a passagem de outro ângulo agora. O que Paulo oferece para nós aqui é o centro do centro da mensagem cristã. É aquilo que é mais caro para a fé cristã, aquilo que é inegociável para cristãos. Colocando de outra forma, um homem e mulher não pode dizer que é cristão se não aderir e se manter firme em cada um desses pontos destacados aqui. A estrutura é tão certinha, minha reconstrução aqui não faz juízo a ela, ou jus a ela, justiça, porque ela já está bem arrumadinha aqui, que alguns comentaristas têm sugerido que Paulo está citando um credo que circulava nas igrejas primitivas já na metade do 1º século depois de Cristo. Vamos tentar olhar essa estrutura aí. Lembra do credo dos apóstolos, tem ele em mente, né? Crê em Deus o Pai, o Filho, o Espírito, as obras de cada pessoa. Olha só como é que, reconstruindo o texto, a gente nota aqui um tipo de confissão de fé, o credo que Paulo destaca como absolutamente inegociável para a fé cristã. Primeiro, ele, como eu já mencionei, ele coloca junto Deus o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Ambos são dignos de glória, ambos têm plena igualdade na eternidade. Ele vai tratar do Espírito Santo no capítulo 5, sobretudo no capítulo 5, mas também no capítulo 6. Mas, por ora, o que Paulo quer destacar aqui é a absoluta exclusividade de Cristo nossa salvação. O fato de que Cristo fez tudo na cruz para nos salvar, e a gente não precisa cooperar com nada. Então, Deus o Pai e o Senhor Jesus Cristo são colocados no mesmo nível. Se Jesus não é Deus, se Jesus não partilha da essência da deidade junto com o Pai, então nosso culto é uma falsidade, nós prestamos basicamente um culto idolátrico, porque nós celebramos a Deus por meio de Jesus Cristo, nós invocamos a Deus pelo nome de Jesus Cristo. Se Jesus não é Deus, então até nossa pregação evangelística é uma mentira, porque nós asseguramos que Jesus é que perdoa pecados, que a fé em Jesus transforma corações, que a fé em Jesus conecta a gente com Deus e Pai. Então, nós descobrimos aqui que Deus e Pai e o Senhor Jesus Cristo são o único Deus vivo e verdadeiro. O Pai e ao Filho é dada toda a glória por toda a eternidade, século após século. Mas Paulo também menciona os nossos pecados, nossa perversão, o fato de que nós antes estávamos presos ao mundo perverso. Paulo então destaca a nossa antiga maldade, o nosso estado de rebelião e luta contra Deus, de briga contra Deus, mas aí Paulo se move para falar da nossa redenção em Jesus Cristo.
ele lembra que o Filho se entregou a si mesmo para nos desarraigar segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Cristo, ele se deu na cruz em nosso lugar, em nosso favor. Está no nosso DNA que nós precisamos de expiação. Nós vemos isso praticamente em todas as religiões. As pessoas sabem de forma inata que elas precisam ser redimidas, elas precisam ter o seu pecado perdoado. Só que como esse movimento parte do ser humano, essas pessoas nunca têm a segurança, a certeza que seu pecado foi perdoado. Nós vemos isso não só nos cultos afro, mas em alguma medida no catolicismo mais popular, onde semana após semana um sacrifício tem que ser feito na tentativa de pessoas alcançarem algum tipo de perdão ou segurança de que foram perdoadas. O que Paulo lembra aqui é que tudo que nós precisamos para entrar numa relação correta com Deus, como nosso Pai, foi feito de uma vez por todas por Jesus Cristo naquela cruz. Ele se entregou a si mesmo para nos desarraigar, para nos arrancar do mundo mal, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Como nós já vimos e mencionamos aqui no verso 1, esse Jesus que morreu pelos nossos pecados, morreu em nosso lugar e em nosso favor, foi ressuscitado dentre os mortos. E esse é um ponto que a gente vai tratar no domingo. Mas antes de avançar, eu queria ler uma frase de Lutero ainda sobre o verso 4. Cristo se entregou a si mesmo, Cristo se deu a si mesmo. Lutero comenta no seu livro, na sua exposição de Gálatas, ele deu o quê? Não ouro, nem prata, nem animais de sacrifício, nem cordeiros pascais, nem anjos, mas a si mesmo. Pelo quê? Não por uma coroa, nem por um reino, nem por nossa santidade e justiça, mas por nossos pecados. Isso é o cerne da mensagem cristã. Os judaizantes eles estavam bagunçando essa mensagem pura e simples ao afirmar que nós podemos cooperar com essa mensagem ao cumprir obras da lei. Os homens se circuncidarem, fazerem tonsuras, homens e mulheres abraçarem regras dietéticas do Antigo Testamento. Paulo vai dizer que isso é nada. Cristo é tudo. Tudo que nós precisamos para entrar numa relação correta com Deus, como nosso Pai, foi feito por Jesus Cristo na cruz do Gólgota, por meio do seu sacrifício, por meio da sua entrega de si mesmo, para nos desarraigar do mundo mal, segundo a vontade do próprio Deus, pelos nossos pecados, por causa de nossos pecados. Mais adiante, ainda olhando esse credo, nós descobrimos aí que há um chamado na graça. O ser humano é completamente excluído, tanto no verso 6 como no verso 1, depois do verso 11 em diante, o ser humano não faz nada. A graça e a paz procedem de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Por fim, até mesmo a igreja é mencionada aqui como parte da mensagem básica da fé cristã. Paulo, no verso 2, fala dos irmãos que estão comigo, os seus companheiros de mensagem. Como um erudito alemão sugere, esses são a sua comunidade, a sua igreja. Então, Gálatas é um tipo de texto confessional dessa comunidade, desse ajuntamento do povo de Deus. Porque a gente tem um credo aqui, esse centro do centro, tão bem cuidado, ênfase em Deus, o Pai, no Senhor Jesus Cristo, na glória que o Pai e o Filho partilham por toda a criação, no nosso pecado e perversão, na entrega de Jesus para nos desarraigar desse mundo mal, na ressurreição de Jesus, no chamado da graça, nessa comunidade de companheiros que andam com Paulo, por causa dessa estrutura tão bem acabadinha. O que Paulo lembra é: ai daquele que bagunçar essa mensagem. Ai daquele que quiser mudar essa mensagem. Ai daquele que achar que essa mensagem não é suficiente, não é clara, não é universal e quiser agregar outras ideias, outros valores e outros princípios a essa mensagem. Esse tal já é apóstata, esse tal já é anátema. Ele não pode ser escutado pela igreja, ele tem que ser repudiado pela igreja. O que o texto nos ensina então? 4 pontos aqui para nós encerrarmos. Primeiro, o texto lembra que essa mensagem tem que ser ensinada entre nós. Um ponto que nós temos enfatizado desde o começo aqui é a pergunta básica para todo novo membro: o que é o Evangelho? A gente espera que a gente tenha essa palavra na ponta da língua, porque isso é o centro da fé cristã, é a questão mais básica
primordial da fé cristã. Então, nós precisamos ensinar esse centro do centro. Nós precisamos, domingo após domingo, durante a semana, estar meditando naquilo que é o elemento central da fé cristã, aquilo que é o cristianismo mais básico, o cristianismo puro e simples. Não adianta a gente estar pronto a falar sobre milênio, predestinação, livre-arbítrio, etc. e tal, se nós não temos nossa fé de fato fundada nesses elementos básicos, basilares da fé cristã. Isso tem que ser ensinado. A gente tem que, semana após semana, voltar a considerar e meditar com absoluta seriedade da centralidade de Deus o Pai, de Jesus Cristo, do acordo, do concerto entre o Pai e o Filho para nos salvar. O Pai se move, a sua vontade é movida em nos salvar por meio de Jesus Cristo. O Filho se dá a si mesmo para nos salvar dos nossos pecados, da nossa transgressão e perversão, para nos arrancar do mundo mal. O Filho foi ressuscitado entre os mortos. Nós recebemos graça e paz da parte desse Deus o Pai e Deus o Filho, e nós somos unidos como a comunidade da fé, ou como companheiros por causa desse evangelho. Nós precisamos ensinar semana após semana essa mensagem. E aqui na Igreja da Trindade, nós celebramos as grandes festas da cristandade, Natal, Paixão, Páscoa, Pentecoste, porque nessas 4 festas nós temos aquilo que é mais básico para a fé. Deus veio a nós em Jesus Cristo. Deus nos salvou por meio do sacrifício de Cristo. Deus ressuscitou com o seu Espírito o Filho dentre os mortos. E uma vez o Filho ascendendo aos céus, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo sobre toda a igreja, em toda a face da terra. Nós precisamos ensinar, inculcar entre nós essa mensagem básica da fé cristã. Essa mensagem tem que ser anunciada. Billy Graham morreu há pouco. E ainda que houvesse bastante controvérsia sobre alguns aspectos do ministério dele, em outro ângulo, ele foi o homem que mais anunciou essa mensagem por toda a terra. Nenhum outro pregador tem essa coroa de glória de ter anunciado essa mensagem básica da fé cristã por tantos países e durante tanto tempo, pela televisão, por congressos em estádios, em lugares onde as pessoas pudessem se reunir. Essa mensagem tem que ser anunciada. Esse é o ponto central da igreja cristã. A igreja cristã existe, sobretudo, para anunciar a mensagem de Deus o Pai, de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo, da ressurreição de Jesus Cristo, da graça e paz que procede da obra de Cristo e do fato de que essa graça e paz os congrega como uma comunidade de irmãos e irmãs. Se for diferente, a gente deixa de ser igreja, se torna uma ONG piedosa. E não é para isso que a igreja foi intentada, essa comunidade de cristãos foi chamada para se reunir. Nós não apenas devemos ensinar essa mensagem, mas a gente deve anunciar essa mensagem com toda a garra, com toda a paixão. As pessoas não precisam mais ter medo, as pessoas não precisam viver aterrorizadas. O nosso destino está nas mãos de Deus por meio do sacrifício de Jesus e da sua ressurreição. A gente também tem que defender essa mensagem. E aqui implica nós estarmos prontos a pagar o preço para lutar pela veracidade dessa mensagem. Defender essa mensagem nos espaços onde Deus nos coloca. Diante de ateus, diante de islamitas, diante de incrédulos debochados, diante de religiosos mortos ainda em seus pecados. Não importa, nós somos chamados a defender essa mensagem, a argumentar a respeito da veracidade dessa mensagem, a lembrar que fora dessa mensagem só há loucura, só há morte, sobretudo só há inferno. E por fim, aquilo que não procede de Deus, as distorções dessa mensagem têm que ser rejeitadas. A gente aqui não deve dar atenção para aqueles que rejeitam essa mensagem, distorcem esse ensino. Antes, a gente tem que lembrar mais uma vez de Lutero. Eu já tenho repetido essa frase de Lutero, vem de um sermão de Natal dele. Eu fico imaginando a congregação ouvindo esse tipo de linguagem numa época bastante neve, frio, as pessoas pensando num presépio fofinho, né? Então, olha o que ele diz aí. O guarda de um bordel público é menos pecador que o pregador que não entrega o verdadeiro evangelho. E o bordel não é tão ruim assim como a igreja do falso pregador. Isso surpreende? Lembre-se que a doutrina do falso pregador não causa nada mais que dia a dia desviar e violar almas recém-nascidas do batismo. Cristãos jovens, almas tenras, noivas virgens, puras e consagradas a Cristo. Considerando que o mal é feito espiritualmente, não fisicamente, como num bordel, ninguém observa, mas Deus está incomensuravelmente descontente.
O nosso reformador aqui lembra que os pecados espirituais são piores do que os pecados carnais ou feitos da carne. Um dono de um bordel físico, como ele diz aí, um casebre, é menos pecador do que um pregador que distorce o evangelho, distorce a mensagem básica da fé cristã. Por isso que Paulo é tão duro aqui, porque o dono do bordel e as prostitutas que estão no bordel, os homens que vão naquele bordel, podem ser redimidos por meio da mensagem verdadeira do evangelho. Se os pregadores distorcem a mensagem do evangelho, aqueles que estão no bordel não conseguem ser salvos. Por isso que o pecado do pregador é pior do que o do dono do bordel, e Deus não está nada satisfeito com o pecado desses pregadores. Na continuação do sermão, Lutero é muito pitoresco, muito engraçado. Ele vai dizer o seguinte: por que vocês acham que raios caem nas agulhas das igrejas católicas? Porque Deus está irado contra eles, porque o evangelho não é mais pregado ali. Deus livre a gente de cair um raio onde a gente está cultuando, e Deus preserve a gente pregando o verdadeiro evangelho. Vamos orar? E como eu já fiz em outras ocasiões, eu queria ler uma oração com vocês. É uma oração que vem do livro de oração comum. E nós vamos fazer de duas formas aqui. Na primeira parte, que é a parte menor, nós vamos ler num tom de voz mais pausado, mais comedido. Mas na última frase, que é baseada em 1 Coríntios capítulo 1, eu queria ler bem alto, queria que a gente lesse bem alto aí. Okay? A última frase diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Okay? Vamos orar então juntos. Primeira parte aqui bem devagarinho, e aqui a gente fala com bastante força, bastante vigor. E agora, te damos graças, porque Cristo é o nosso sacrifício pascal. É o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Pela sua morte venceu a morte, e ressuscitando, restaurou-nos a vida. Portanto, nesta noite de Páscoa, com os anjos e os arcanjos e a multidão dos santos no céu, te damos graças e adoramos com inefável alegria, louvando-te para sempre e dizendo: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, com todo o povo de Deus de São José dos Campos, em toda a face da terra. Amém. Amém.